Muito bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer coisa, senhores e senhoras. Tudo bem? Eu sou o Denis França, professor de Direito Administrativo. Estamos aqui com mais uma aula, material teórico aí para você, assinante do Questões de Concursos, do nosso Que Concursos. Esse site aí que ajuda tanto o concurseiro de plantão ou o concursólatra, porque depois se torna um vício. Pessoal, vejam só, nós temos um assunto aqui para tratar hoje que é trabalhar um pouquinho melhor o regramento das agências reguladoras. Eu até vou aproveitar e dizer para vocês o seguinte, eu sei que cada um tem uma busca diferente, e muitos estão atrás de um bom emprego e que tenha alguma afinidade técnica com a sua área de formação. E as agências reguladoras, elas oferecem isso para muita gente, porque você tem aí diversas agências, nós vamos até comentar, elas muitas vezes têm cargos técnicos nos quais você pode utilizar os conhecimentos que você tem da sua formação, ou até você não tem esses conhecimentos ainda tão profundamente, mas você pode ter um cargo mais básico lá, mas mesmo assim acabar se afinizando, né, aproveitar essa área que você curte. E são geralmente bons cargos públicos, até porque nós temos nas agências reguladoras algumas características delas, como a autonomia orçamentária, por serem autarquias, etc. Essas carreiras costumam ter uma boa independência, são carreiras fortes, são carreiras importantes aí para a organização do Estado. E também tem acontecido muitos concursos, né? Precisa aí de um pessoal técnico forte para esses concursos. E outra coisa que eu sei também, e isso vai me orientar aqui na maneira como eu vou conduzir a matéria. Eu sei que muita gente faz o concurso das agências reguladoras, mas não é da área do direito. Você tem um conhecimento ali daquela área específica, você quer alguma coisa sobre telecomunicações, às vezes a pessoa é um engenheiro, ou qualquer área afim, né, que você possa ter um conhecimento, e estudar o direito é um desafio. Então, para a gente poder fazer uma abordagem segura, que te ajude a ter uma base bacana para essa prova, vamos tentar falar aqui dessa parte que envolve as agências reguladoras, mas observe comigo. Eu vou fazer uma breve recapitulação para que você se lembre aí onde que a agência reguladora está inserida. E dificilmente um concurso cobra alguma coisa sobre a agência reguladora sem cobrar alguma coisa do direito administrativo. Claro, eu não estou falando essa aula aqui só para quem vai fazer um concurso de agência reguladora. Essa aula é para qualquer pessoa que vai fazer um concurso que tem no direito administrativo o assunto agência reguladora. Então, só para a gente não partir do zero, se você tem dúvidas sobre a organização da administração, assista lá as aulas que a gente já tem gravadas sobre isso, administração direta, indireta, né, as espécies de unidades aí, entidades da administração, os órgãos, né, toda aquela teoria, mas vamos recapitular aqui muito brevemente para a gente enquadrar as agências reguladoras. Vamos lá. Pessoal, não se esqueça, a agência reguladora nada mais é do que uma espécie de autarquia, portanto integram a administração indireta. Vamos relembrar? Nós temos uma administração direta, não, assim não vai. Volta, aqui ó. Nós temos uma administração direta, ok? Essa administração direta, ela se desenvolve no primeiro momento. Imagine que isso aqui é exemplo federal, a União, fechar o círculo para ficar bonitinho. A União, ela vai desenvolvendo cada vez mais atividades de consecução do interesse público, né? A saúde que cresce, a previdência, aí pinta a Bolsa Família, tem várias políticas públicas que o legislador escolhe implementar e o Poder Executivo tem que fazer isso. O que ele faz? Ele vai se subdividindo. Quando ele se subdivide, é como se fossem células em que ele se reparte. Você já fez isso na sua vida quando você era um feto. Eu acho que isso aqui deve chamar alguma coisa como meiose, mas como biologia não é meu forte, é como se você estivesse subdividindo aquele corpo que já existe em partes menores, porque elas são o quê? Especializadas. No primeiro momento você foi uma célula só, um zigoto, né? Aí um dia foi dividindo e as células foram se especializando. O que é a característica de cada órgão do seu corpo? Ser estar preparado para exercer uma função própria. Então as células dos seus rins, elas exercem uma função própria, mas elas derivaram de uma célula comum. Elas se criaram de acordo com o princípio de especialização e se tornaram ali um órgão próprio. É exatamente isso que acontece com a administração pública. Ela vai se dividindo em células que vão tendo características próprias. Mas quais são essas células aqui? Vai ser o Ministério da Saúde, vai ser o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação e assim sucessivamente. O Ministério das Minas e Energia e assim sucessivamente. Beleza? Só uma lembrança rápida, pessoal.
Às vezes, criou-se aí uma alternativa em que a administração pública pode otimizar ainda mais esse processo de especialização. Mais do que se subdividir em funções, ela faz uma outra coisa com autonomia, que é externo, que tem outra personalidade. Talvez você que está me assistindo também já passou por esse processo e você teve um filho. Então, criar um ente da administração indireta que é vinculado, eternamente vinculado, é assim que filho é você fazer uma outra entidade que tem uma personalidade jurídica própria, que é sujeito de direitos e obrigações, diferente aqui dos órgãos. Meu amigo, seu pulmão não é sujeito de direitos e obrigações. Se você fumar muito e morrer de... Se você morrer, você não vai poder fazer isso. Se você ficar muito ruim aí de uma doença pulmonar, não é o seu pulmão que vai processar a empresa Souza Cruz, que geralmente é a Souza Cruz o pessoal processa, porque ela é dona de tudo. É você, porque você tem personalidade. Seus órgãos não têm personalidade. Eles são partes de um todo que é você. Aqui, quando você tem um filho, quando você cria uma nova entidade que é dotada de autonomia, ela passa a ser sujeito de direitos e obrigações. Se alguém fizer alguma coisa com seu filho, você pode até ajudá-lo a entrar na justiça. Mas quem vai entrar na justiça, o dono titular do direito, que vai buscar aquilo, ou que vai responder se estiver devendo alguma coisa, por exemplo, é aquela entidade, porque ela tem uma outra personalidade. Ela tem personalidade jurídica própria. Essa é a característica da entidade. Mas quais são as entidades que nós temos? A administração, então, indireta, eu falei um pouquinho aqui da administração direta. A administração indireta nós temos a sociedade de economia mista, as empresas públicas, as fundações públicas e as autarquias. Qual é a característica das autarquias? Vamos voltar primeiro nas características da administração indireta que eu coloquei aqui, ó. Gente, então, criou qualquer uma desses 4 tipos de entidades aqui. Quais são as características delas? Elas têm uma finalidade prevista em lei. Eu só posso criar... Professor, mas para que vai criar? Por que não foi fazendo mais órgão, mais órgão, mais órgão? Olha, é sobretudo uma questão política. É uma política no sentido do quê? É uma escolha. A administração entendeu que, fazendo um INSS, um Instituto Nacional de Seguridade Social, para cuidar especificamente ali da concessão dos benefícios e tal, ia ser mais eficiente, ia ser mais adequado. Ela vai e faz. Até outro dia, quem tomava conta dos parques federais era o IBAMA, mas o legislador entendeu que tinha que deixar o IBAMA fazendo uma função própria e pegar uma parte daquelas atribuições e criar o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade especificamente para cuidar dos parques nacionais. É uma especialização. E essa especialização ela tende a trazer um material humano mais preparado, né, tecnicamente pronto para lidar com aquilo, tende a ser uma coisa positiva. Então essa é que é a ideia. Mas enfim, não importa pra gente as razões políticas, importa que quando isso acontece, eu dou autonomia para esse pessoal. Mas apesar de dar autonomia, a finalidade, quem prevê é a lei. O seu filho aqui, meu irmão, depois que fizer 18, cair no mundo, não precisar mais do seu dinheiro, aí o pau quebrou, talvez você não consiga controlá-lo mais. Aí então aqui a administração pública ficou diferente. Porque esse filho aqui, que foi uma nova pessoa jurídica, vinculada à administração direta, ele vai ser para sempre vinculado. Então ele está sujeito a quê? A um controle finalístico, também chamado de tutela, ou também chamado de revisão, que é exercido pela administração direta. Por quê, gente? Porque a finalidade está prevista em lei. Você que é pai e mãe deve estar sonhando que fosse assim com seu filho, né? Que você tivesse um controle finalístico para sempre. Já imaginou que maravilha? Pois é, essa que é a diferença. Aqui fica melhor. E o regime da administração direta, aqui, gente, na verdade, o regime pode ser direito público, mas ele pode ser híbrido também, tá? Cuidado que eu escrevi aqui de uma maneira não muito precisa. Ele pode ser também de um regime, vamos chamar assim, híbrido. Ou, predominantemente de direito privado, pode acontecer. Híbrido, pode acontecer. Sociedade de economia mista. São empresas. Elas têm um regime, no mínimo, híbrido, ou predominantemente de direito privado, pode-se falar assim. Empresas públicas, idem. Fundação pública, depende. Se ela for de direito privado, encaixa como essas duas aqui. Regime híbrido ou predominantemente de direito privado. Se for uma fundação pública de direito público, ela se torna nada mais, nada menos do que uma autarquia. Então vamos aí rapidamente às características das autarquias. O que são as características das autarquias? O que as distingue das empresas públicas, da sociedade de economia mista e das demais entidades da administração indireta? Primeiro, elas desempenham uma atividade chamada típica de Estado. A atividade de uma empresa pública,
até pode ser típica de Estado, porque o legislador, às vezes, ele não tem uma noção muito clara sobre isso, mas geralmente ela não é. Pode ser geralmente uma atividade empresarial. Imagina a Caixa. Gente, ser banco não é uma atividade de Estado. Você pode até implementar políticas públicas por meio daquilo, mas é uma atividade flagrantemente empresarial, típica da iniciativa privada. Então não é essa de Estado. Nas autarquias, sim. Essa atividade é típica de Estado, típica de um regime de direito público. Elas decorrem, então, de uma descentralização da atividade pública, como eu já demonstrei. Elas se submetem a um regime integral. Elas submetem integralmente a um regime de direito público, isso é fundamental. As regras que incidem sobre uma autarquia são idênticas às regras que incidem sobre a administração direta. Contratação de trabalhadores, compra, contratos administrativos, é a mesma coisa. Pode até ter uma outra previsão específica para a autarquia, mas o que eu quero que você perceba é o seguinte, vai ser um regime 100% de direito público. Não tem um regime híbrido ou de direito privado, como pode acontecer com as demais entidades. O que mais? Já que elas estão sujeitas a um regime de direito público, elas gozam da imunidade tributária, as dívidas delas estão sujeitas à prescrição quinquenal. Quer dizer, são vários privilégios da Fazenda Pública que, se você não estuda processo civil, você não precisa saber detalhadamente. Mas, às vezes, aparece em prova só perguntando: os débitos sujeitos à prescrição quinquenal. Sim. O que é prescrição quinquenal? Quando alguém te deve alguma coisa, você tem um prazo para poder cobrar. E você também tem um prazo para poder cobrar as coisas. A Fazenda tem regras próprias e uma delas é a da prescrição quinquenal. Outra questão. Os créditos da Fazenda, das autarquias estão sujeitos à execução fiscal, quer dizer, os bens das autarquias, sendo as autarquias entidades de direito público, eles não estão sujeitos à penhora. Então, para você cobrar alguma coisa de uma autarquia, você não cobra da administração direta, você cobra da autarquia porque ela tem personalidade. Mas isso vai ser feito por meio de execução, de uma execução que tem um regime próprio, entendido? É isso que eu quero que você frise aqui. Gente, veja, eu não quero entrar em muitos detalhes de processo civil, porque eu sei que esse ponto interessa para gente que não é da área. Tanto o regime de cobrança quanto o regime de pagamento, ele está sujeito a um regramento próprio, característico aí da Fazenda Pública, ok? Seguindo. Então eu coloquei aqui, resumindo, na verdade ela goza das prerrogativas processuais da Fazenda Pública que a gente não precisa detalhar. Tudo bem? Beleza. Execução fiscal, gente, é exatamente o que a Fazenda Pública vai executar, né? A execução feita pelo fisco, ok? Eu não quero causar nenhuma confusão, eu espero que todos tenham entendido e sem um aprofundamento desnecessário aqui. O que mais? Ela faz contratos administrativos, quer dizer, ela não faz contratos de direito privado. São contratos sujeitos a todas aquelas regras diferenciadas que estão previstas na Lei 866, lá na segunda parte dela, que trata dos contratos administrativos. Seus servidores são estatutários, isso aqui é muito importante, mas mais para frente eu vou explicar isso aqui melhor. Você vai saber por que o servidor é estatutário. E eles têm que ser concursados, lógico, mas isso até na administração indireta, nas outras entidades também, os servidores ocupantes de cargos efetivos têm que ser igualmente concursados. Os seus bens são públicos, eu já havia comentado isso, então eles gozam daquelas prerrogativas dos bens públicos, como impenhorabilidade, não onerabilidade, imprescritibilidade, que significa a não sujeição ao uso capião, etc. Você pode ver o tópico sobre isso se quiser um aprofundamento. A sua responsabilidade civil e objetiva. Enfim, gente, eu estou aqui apenas recapitulando algumas das características das autarquias que eu já havia comentado no momento próprio. Eu só quero aproveitar para você relembrar isso, por quê? Porque não adianta você olhar para a agência reguladora e não a compreendê-la como uma autarquia e todas as características. É isso que elas são. Apesar de o próprio legislador já ter tentado fazer o diferente. Fazer diferente disso, você vai ver. Muito bem, pessoal. Bom, quando a gente fala das autarquias, a gente pode dividir as autarquias em alguns tipos, né? Fazer uma pequena classificação. Teremos as autarquias comuns, como o glorioso INSS, autarquias chamadas corporativas, que são aqueles conselhos profissionais, tipo Ordem dos Advogados do Brasil, que até tem um regime bem diferente, cuidado com ela se for objeto da sua prova, tipo Conselho Regional de Farmácia, de Medicina, CREA e Companhia Limitada. Temos os consórcios públicos, que, a depender da maneira como o consórcio público for feito, ele pode assumir essa característica de autarquia, mas não é importante isso nesse momento. E temos as autarquias em regime especial, elas é que são de especial importância para a gente. Por quê? O que é esse regime especial?
O que é regime especial para você? Quando você está com uma dieta diferente. Regime jurídico significa sujeito a leis diferentes. Esse regime especial das autarquias significa que elas têm alguma coisa que as torna diferentes das demais. Alguma característica, alguma maneira de se organizar, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Por quê? Porque as agências reguladoras são isso aí. Vem ver. Autarquias em regime especial, então, seriam aquelas que estão sujeitas a certas regras específicas, adaptadas à sua função e que normalmente lhes confere mais autonomia. São regras diferenciadas. Por exemplo, uma maior autonomia na sua autogestão. Um exemplo, universidade pública. A comunidade vota para a escolha do reitor, diferente do que acontece com o INSS, ou com o IBAMA ou o ICMBio. O presidente da República, junto com o ministro responsável pela pasta respectiva, né, o ministério respectivo, é que vai definir quem que é o sujeito que vai assumir essa autarquia. Não tem esse papo de eleição. Na universidade pública tem. Na universidade pública nós temos uma autonomia universitária também relacionada aí a questões educacionais, que envolvem a aplicação de recursos, as escolhas que são feitas ali dentro, a seleção de pessoal. Tem todo um aspecto aí importante, regras próprias que as universidades públicas trazem que mostram que quando elas são autarquias em regime especial, e geralmente são autarquias. E o outro exemplo, que é o que nos interessa hoje, é o exemplo das agências reguladoras, que, como nós vamos ver agora, possuem também diversas regras diferenciadas que nos permite chamá-las de autarquias em regime especial. Vamos então seguir. Gente, para a gente falar agora das agências reguladoras, eu trouxe primeiro aqui para vocês alguns aspectos assim bem soltos, mas assim bem leves, que eu quero que você tente imaginar comigo, contextualizar o que seria a agência reguladora, que vai te ajudar muito nessa percepção. Olha só, alguns fundamentos e alguns aspectos aí da origem das agências reguladoras. Primeiro, numa perspectiva mais recente, elas são inspiradas nas Independent Agencies e Independent Regulatory Agencies do sistema norte-americano. O que é isso? Olha só. Eu não estou dizendo que a autarquia surgiu nos Estados Unidos, porque não foi. Eu não estou dizendo que o Brasil nunca tenha tido algo semelhante antes, mas o modelo atual de autarquias que nós temos se inspira nesse sistema, né, que tem esses dois nomezinhos aí lá nos Estados Unidos, que é mais ou menos o quê? Sabe qual filme que eu acho que fala alguma coisa sobre isso? É aquele filme da Erin Brockovich, que é Ela Contra Todo Mundo. Ela tem alguns momentos que ela vai lá numa espécie de agência reguladora, daquele... Do serviço que tem uma contaminação, né? Não sei se é do serviço de água, enfim. Se não me falha a memória, tem muitos anos que eu vi esse filme, envolve alguma coisa nesse sentido. A ideia é mais ou menos o seguinte: os Estados Unidos é um país extremamente liberal. O que significa ser um país liberal? O Estado, ele tenta ficar fora de atividades que possam ter um cunho econômico e tenta apenas regulamentar à distância essas atividades. Exemplo, telefonia. Se o Estado, telefonia é fundamental, é um serviço público. Ou o Estado presta telefonia para a população, ou ele permite que empresas prestem. Mas se essas empresas forem prestar, quem que vai tomar conta delas? Então, por um desenvolvimento muito próprio da sua maneira de ser, os Estados Unidos têm uma tradição já bastante antiga, né, de agências reguladoras. O Brasil já teve alguns institutos, lá na década de 10, 20, até antes, que faziam alguma coisa semelhante. Mas esse formato atual é muito preso a esse formato de agência reguladora dos Estados Unidos, nesse período aí, século XX, beleza? E por quê? Como eu já havia deixado entrever, é uma necessidade de controlar pessoas privadas que prestam serviços públicos de concessão ou serviços congêneres. Gente, pensa comigo uma situação. Você sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui, ó. Claro que você sabe. Isso aqui é um orelhão. É um orelhão. Antigamente, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, mentira, sou de BH, lá em Belo Horizonte, tinha uma empresa que chamava Telemig. Aí tinha um orelhãozinho assim. De quem era a Telemig? Era do governo do estado. Era uma empresa de telefonia que oferecia o serviço e era do governo do estado. Pergunto para você. Se o governo do estado é dono de uma empresa de telefonia, qual é o objetivo dele? Pelo menos em tese, ainda que seja uma empresa, pela característica do serviço, o objetivo do governo não é ganhar dinheiro com aquilo. O objetivo do governo é oferecer um bom
serviço para a população. Você vai falar, não, professor, tá maluco? O governo não oferece nada demais. Gente, isso aí se na prática o governo não consegue, é você repensar a sua maneira de votar. Mas em tese, é isso que o governo deve fazer. E eu acho que o governo até às vezes acerta a mão. Às vezes, de vez em quando. É isso que ele deve fazer. Como que presta um bom serviço de telefonia? No meu tempo, que não existia celular, era botando um monte de orelhão na rua, tendo uma boa qualidade de ligação, uma série de questões. A questão é que o governo, às vezes, ele é um pouco ineficiente para fazer isso. Ele não tem tino empresarial, tem aquela coisa do cabide, o servidor público é mais preguiçoso sim do que os outros, não é um defeito do servidor público, é porque é mais tranquilo, a galera tem muita gente que se acomoda. O que eles fizeram? Não. Vai ser melhor, isso no contexto da década de 90, porque nós tínhamos no governo brasileiro um pessoal que já não está no governo há algum tempo, que era do PSDB, Fernando Henrique, José Serra, Companhia Limitada. O que eles faziam? Eles tinham uma orientação muito voltada para o consenso de Washington e muito filiada a essa ideia neoliberal, fundada nesse movimento mais recente com Ronald Reagan lá nos Estados Unidos e com a Margaret Thatcher lá na Inglaterra. Eles seguem essa cartilha e o que eles fazem? Não, vamos pegar essas atividades que são serviços públicos, que tem uma característica empresarial, vamos privatizar, ou seja, vamos fazer uma concessão para particulares, que para nós vai ser muito bom. Primeiro, porque a gente vai leiloar o direito de explorar esse trabalho e vamos botar um dinheiro no bolso. O Estado vai usar esse dinheiro para outras coisas. Segundo, porque o Estado ele tem que ser mínimo, ele tem que sair dessas atividades, ele tem que cuidar de outras questões mais básicas, como segurança, saúde, educação, e deixa essas atividades aí do serviço público, quando possível, para a iniciativa privada tomar conta. Só que, se o objetivo da Telemig, pelo menos em tese, era oferecer um produto bom para a população, ainda que ela não conseguisse fazer isso da melhor maneira, e acho que a Telemig era até arrumadinha, se o objetivo era esse, o objetivo da empresa que assume, seja a Oi, a TIM, a GVT, qualquer uma delas, claro, Vivo, né, e outras palavras curtinhas de fácil memorização, qualquer uma delas, o objetivo não é oferecer uma boa ligação, o objetivo não é conectar as pessoas, o objetivo não é para um mundo mais azul ou para um mundo mais lindo, o objetivo é ganhar dinheiro, porque é empresa, gente. Não é, olha só, o dono lá dessas empresas, nenhuma delas que eu saiba tem como acionista majoritária a Madre Teresa de Calcutá, né? Nem uma outra pessoa que se filir. Francisco de Assis também não é o sócio majoritário da Vivo. Então o objetivo delas é ganhar dinheiro. E como que você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro tendo pouca despesa e tendo uma grande receita. Essa empresa ela não quer colocar muitos orelhões, ela quer colocar o mínimo ou o número adequado para ela ganhar o máximo de dinheiro possível. Como o objetivo empresarial é um pouco diferente daquele objetivo do governo, o que se percebeu? Olha, tá bom, a gente até vai entregar a execução dessas atividades para pessoas privadas, geralmente pessoas jurídicas, né? Ainda mais no caso dessas licitações, dessas concessões vultuosas aí. Mas vamos montar uma agência reguladora que vai controlar essa galera. Porque, afinal de contas, se eu deixar no ritmo deles, ninguém vai conseguir falar no telefone com ninguém, a qualidade do serviço vai ser péssima, o preço vai ser altíssimo, porque eles vão querer apenas fazer um lucro grande e mandar para a matriz. Infelizmente, isso acontece hoje no Brasil. É uma outra questão do modelo que foi utilizado, né, de uma falta de atualização dessas regras, enfim, uma falta de fiscalização efetiva por parte dos órgãos reguladores mesmo. Mas o que eu quero que você entenda aqui? A função da agência reguladora. Então, esse aqui é um pressuposto muito fundamental, é um fundamento importantíssimo. Agora, além do eventual controle de serviços públicos, é possível também que essas agências existam com algum tipo de cuidado na intervenção do Estado no domínio econômico. Por exemplo, gente, não vou entrar em questões de direito econômico, só quero que você perceba o seguinte. Na prática, nós temos aqui uma necessidade de reconhecer que a intervenção estatal no domínio econômico, ela não é uma medida socialista, ela não é uma medida para impedir o capitalismo. Ela, na verdade, é uma medida para fomentar e garantir o capitalismo. Porque se amanhã as empresas 3 maiores se juntam e esmagam as menores, elas, na verdade, vão eliminar a concorrência. É importante que existam aí alguns mecanismos de controle para isso. E as agências reguladoras, eventualmente não é o principal, elas podem ter um aspecto aqui também e outras funções, tá? Eu trouxe mais aqui a título exemplificativo. Então, as agências reguladoras, elas são autarquias com uma maior independência, pelo menos em alguma medida, e elas
surgiram no Brasil nesse contexto aí, nessa orientação política de desestatização ou também chamada de privatização. Beleza, pessoal? Ok, vamos em frente. Tem mais, ó. Esse contexto de privatização também é um contexto de Estado mínimo, como eu já havia comentado, né? Aquela orientação do Consenso de Washington. Isso para dar um histórico desse movimento recente no Brasil, década de 90, 1995 para cá, você vê que é muito recente. É um mecanismo para o controle estatal das atividades privatizadas e é um mecanismo que, em tese, tem maior autonomia e celeridade, porque, veja bem, imagine que as regras que regulam, por exemplo, as telecomunicações, tivessem todas que ser derivadas de lei. Gente, aprovar uma lei no Congresso Nacional é um procedimento demorado. Não é a coisa mais rápida do mundo, entendido? Então é importante que exista uma mínima celeridade nesse aspecto, e é isso que se buscou quando se pensou nas agências reguladoras. Como a gente vai ver daqui a pouco, elas têm uma maior autonomia que permite que elas definam algumas regras sem depender tanto de buscar uma ação do legislador, que seria muito mais lenta, traria menos dinamismo aí para a atividade. E que mais? Há uma relação direta, pessoal, com os serviços públicos, como eu já havia também permitido que você percebesse, que é o que tem de mais importante para a gente no dia a dia das autarquias, mas não é só isso, que as agências reguladoras, não qualquer autarquia, mas essas em regime especial, fazem. Beleza? Vamos para mais uma tela então, para a gente ver um conceito possível de agência reguladora. Eu trouxe o conceito depois, porque eu espero que você leia esse conceito, copie, dá um pause, copia para o seu caderno e identifique aqui todos esses elementos que eu já comentei com você. Olha só. Agência reguladora, então, é uma entidade administrativa, entidade, personalidade jurídica própria, um tipo de autarquia. Não é uma especialização da administração direta, é outra coisa, é um filho. Dotada de alto grau de especialização técnica. Essa é uma das funções da descentralização administrativa. E nas agências reguladoras, mais ainda. A galera que trabalha lá tem que ser efetivamente especialista, os caras tops de linha que sabem realmente cuidar daquele serviço. Porque se você tiver grandes especialistas nas empresas e a agência reguladora que cuida daquele serviço público não tiver, a empresa bota o governo no bolso. É importantíssimo, então, essa noção de especialização técnica. Integrante da estrutura formal da administração pública, indireta, mas claro, estrutura formal, porque ela está dentro da administração pública. Diferente do que acontece em alguns modelos, até no americano é um pouquinho assim, que ela não é tão submetida à agência reguladora, não é tão submetida ao poder público. Ela tem uma autonomia bem mais aguçada. É importante destacar essa diferença também. Instituídas como autarquias de regime especial, como a gente viu, elas são autarquias, mas têm regras próprias, com a função de regular um setor específico da atividade econômica ou de um determinado serviço público. Isso aqui é fundamental. Regular um setor específico da atividade econômica ou um determinado serviço público. Ou também de intervir em certas relações jurídicas decorrentes dessas atividades, é uma consequência dessa regulação. Ela não só regula e diz o que vai fazer, mas ela aplica multa, ela fiscaliza, então ela intervém nessa relação jurídica, que devem atuar com a maior autonomia possível. A ideia é que a autarquia a agência reguladora tenha muito grande autonomia. Por quê? Porque isso vai permitir que ela exerça melhor essa relevantíssima função. Em relação ao Poder Executivo. Se o Poder Executivo pode ficar interferindo na agência reguladora, ele pode acabar atrapalhando uma efetivamente positiva ação daquela agência reguladora. Agora, o contrário também seria muito perigoso. Imagina que o Poder Executivo não tivesse ingerência alguma sobre a agência reguladora e amanhã ela caísse, digamos, em mãos erradas. Isso também seria temerário. É importante encontrar aí uma espécie de equilíbrio, ok? Em relação ao Poder Executivo e com imparcialidade perante as partes. A agência reguladora não pode privilegiar uma empresa, ou ela também não pode olhar só para o lado do governo. A empresa também tem necessidades ali no serviço público, senão daqui a pouco a empresa vai falir, que eu nunca vi, né? Mas tem empresa aí que é tão mal administrada que isso pode acontecer também. Mal administrada e com fraude, né? Empresa de telefonia aí há vários indícios de irregularidades nesse sentido. Pessoal, trouxe agora aqui para você uma classificação, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno corte, eu volto no próximo bloco para a gente falar aí dessa classificação das agências reguladoras. Até já!